Olá, sejam bem-vindos a mais um Tecno Etc. Eu sou o Alan e hoje nós vamos falar do Atrix TV. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Motorola por ela ter enviado essa unidade aqui para o Tecno Etc. E esperamos que essa seja a primeira de muitas nessa nova parceria. O Atrix TV é um dos últimos lançamentos da Motorola aqui no Brasil e um dos grandes diferenciais dele é justamente o fato dele pegar TV digital em qualquer lugar que você esteja. Por isso você vai poder assistir TV em qualquer lugar que você estiver, como no carro, no ônibus, enquanto você está esperando na fila do banco e por aí vai. Bom, então vamos ver o que tem na caixa do aparelho. Vamos abri-lo. Vamos então abrir aqui a caixa do Atrix TV. Primeiramente, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre a caixa, porque se vocês prestarem atenção, a caixa é bem simples mesmo. Eu achei até que pelo fato de a gente ter recebido o aparelho da Motorola, que seria uma caixa, digamos, uma caixa de produção interna, ou seja, para quem eles mandam para fazer review é uma caixa especial, uma caixa diferente de produto, mas não. Eu procurei na internet e vi que a caixa dele é realmente essa. Não tem nenhum indicativo do aparelho, não tem nenhum tipo de coisa chamativa, o que é uma pena. Eu, por acaso, gosto de caixas bonitas, acho que é legal, chama a atenção do aparelho. E essa caixa aqui é muito simples, sem graça até. E, se vocês olharem, ela tá toda amassada, porque ela é muito frágil. Ela já chegou muito amassada pra gente. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Ela não tem uma alma interna. Essa é a caixa, tá vendo? É uma caixa de papelão vazia com esse plástico aqui que é bem molenga. Então por isso o celular pode até ficar danificado em algum tipo de viagem ou algum tipo de frete que seja um pouco mais irresponsável, digamos assim. Então eu achei isso ruim, na verdade, porque isso pode acabar danificando o aparelho e os componentes internos. A caixa dele acaba deixando a desejar um bocado. Mas vamos então ao conteúdo interno. Eu vou mostrar ele exatamente como a gente recebeu. Como esse é um aparelho de review, ele já foi mexido outras vezes e veio faltando algumas coisas, algum tipo de embalagem e tudo mais. É óbvio que o celular não vem solto dessa maneira dentro, ele vem num saquinho e tudo mais, mas pra gente já ver assim. E você já tem também os manuais, os papeizinhos que vem nele. Ele não é de operadora nenhuma, então por isso ele não tem nenhum outro tipo de conteúdo de operadora. Vale lembrar um detalhe que eu esqueci de comentar, que essa versão aqui é a versão que só tem um chip. Existe uma versão que tem 2 chips também, então para quem está procurando o celular dual chip, essa aqui é uma opção bem interessante. Além disso, a gente tem aqui o fone de ouvido da Motorola padrão, que é um fone de ouvido excelente, recomendo, quem puder usar. E ele vem com o carregador dele, que é aquele carregador maravilhoso da Motorola, em que você simplesmente solta e você tem o carregador e o cabo USB, vem tudo junto. Ele já veio montado pra gente, mas ele tem uma tampa aqui, né? E você consegue abrir ele e você tem acesso à bateria, que também já vem solta, mas nessa unidade aqui já veio toda junto. E você tem o celular e todo o conteúdo que tem na caixa, já acabou. Assim, é bem básico. Vem um cartão também de 2 GB, que já está aqui dentro. Inclusive eu troquei por um cartão de 4, porque o de 2 GB eu achei que ia ser muito pouco, porque só o Asphalt 7 que eu baixei para testar no aparelho já tem 1.6 GB, então é bem necessário você comprar um cartão novo. Mas um cartão novo é relativamente bem mais barato. Bom, a bateria dele é um dos pontos positivos do aparelho. Primeiramente, a bateria dele é de 1735 mAh, o que é um absurdo. É uma bateria muito boa e pelos testes que eu fiz nele, a bateria dele dura bastante tempo. É um dos pontos positivos do aparelho. E pelo fato dele já ser um aparelho, digamos, simples de certa maneira, ele não consome tanta bateria assim e a bateria dele por isso dura. Em stand-by, ele durou uns 3 dias sem precisar carregar, o que é ótimo para um smartphone de uma maneira geral. Botando a bateria aqui nele, que é bem fácil, né? Aqui fica, só para mostrar, fica a área do chip e a área do micro SD. Você bota a bateria aqui por cima, bem simples, e a tampinha da bateria, que é de metal. Inclusive, esse é um ponto positivo do aparelho e uma melhoria em relação ao Atrix, né? Se nós formos colocar dessa maneira. O Atrix é todo de plástico, o Atrix você vê é todo de metal. Ele é todo de metal e é bem gostoso, assim. Ele tem um grip excelente, você consegue segurar muito bem nele. Além disso, a gente tem aqui a câmera de 8 megapixels aqui na parte de trás com flash. É uma câmera melhor do que a câmera do Atrix, de uma maneira geral. Tem aqui o logo da Motorola, ele é todo de metal brilhante e tudo mais. A gente pode ver aqui na lateral que tem os botões de volume, aumentar o volume e diminuir o volume. E nesse lado também nós temos a antena, sim, porque ele tem uma antena. Para ele pegar a TV, ele tem que ter uma anteninha, né? Então, a antena é bem bonitinha, apesar dela ser frágil. Eu diria que ela está no padrão das antenas de smartphones em geral, porque a maior parte dos smartphones tem esse tipo de antena. E é bem fácil, bem
simples de tirar, é só você apertar aqui. Pronto, já está prontinho aqui. Você, aqui na parte de cima, você tem um botão de bloqueio, ligar e tudo mais, e a sua entrada de fone de ouvido padrão, que é muito boa também. No outro lado, a gente só tem a entrada para micro USB. Vale lembrar, ele não é o Atrix, então ele não tem webtop, ele não tem suporte para o webtop, aquele netbook que a gente já mostrou, e ele inclusive não tem saída HDMI, não tem nenhum tipo de saída. Então você só pode assistir TV nele, você não pode transmitir TV para outros lugares, nem nada. Na parte de baixo dele a gente tem uma coisa bem legal aqui. Esse buraquinho aqui, ele é muito bonito, porque ele fica ligado, fica com uma luz pulsante. E na frente a gente tem aqueles botões padrões, o botão de opções, Home, Voltar e o botão de busca do Android padrão. E nós temos uma câmera frontal de 1.3 megapixels, que também é relativamente muito boa. E vai lembrar uma coisa que eu esqueci de comentar, apesar da câmera traseira dele ser de 8 megapixels, ela não filma em HD como a do Atrix. Ela tira fotos melhor, pelo menos essa foi a minha opinião, mas ela não filma em HD, não filma. Então ela filma apenas em VGA. Então se você está procurando uma câmera para filmar, o Atrix TV não é um bom aparelho para isso. Mas em termos de foto ele quebra bastante galho. Antes de começar a falar das especificações do aparelho, eu tenho que fazer um pequeno comentário. O nome Atrix no Atrix TV é apenas, digamos, perfumaria. Por quê? Porque na realidade ele não é o Atrix. Ele na verdade é um celular que nunca foi lançado aqui no Brasil, chamado Moto Lux. No exterior ele existe na versão sem televisão, a versão com televisão é exclusiva aqui do Brasil. Só que como ninguém nunca ouviu falar no Moto Lux aqui no Brasil, eles decidiram botar o nome Atrix e lançar como Atrix. Mas fiquem sabendo já por agora que ele não é o Atrix, na verdade ele é bem diferente dele. Inclusive, vamos até comparar, eu estou com o meu Atrix aqui, justamente a gente pode fazer uma comparação lado a lado. Em termos de aparência, eles são praticamente a mesma coisa, eles realmente são parecidos, se você for pensar, mas que outros smartphones não são parecidos entre si, né? Mas meio que a semelhança para por aí e no nome, porque eles são bem diferentes. A diferença mais notável já está no processador dele. O processador dele é single core de 1 GHz Snapdragon, enquanto o do Atrix é dual core de 1 GB. Isso é ruim? Não necessariamente. Mas no caso, pelo menos os testes que eu fiz no Atrix TV, eu achei ele bem mais lento do que o Atrix. O fato do Atrix ser dual core, apesar de ter a mesma quantidade de gigahertz de velocidade, faz com que ele seja capaz de administrar mais coisas ao mesmo tempo, coisa que o Atrix TV vai ter mais dificuldade pelo fato dele ter um núcleo só para processamento. Por isso, de uma maneira geral, eu achei o celular muito mais lento do que o Atrix. Infelizmente, eu fiquei nesse ponto até decepcionado. Não que isso seja uma coisa ruim, porque ele é um celular bem mais barato do que o Atrix. Então até faz sentido. Mas para quem tem um Atrix ou já está pensando no nome Atrix e pega o Atrix TV, ele pode ficar um pouco decepcionado. Mas talvez seja um pouco dessa unidade, porque eu tomei a liberdade de ir em algumas lojas procurar outros Atrix TVs para ver e eu vi que eles são bem mais rápidos do que esse Atrix TV aqui que eu recebi. Eu achei isso estranho, para falar a verdade. Não sei por que isso aconteceu. Eu formatei o celular diversas vezes e ele continua mais ou menos com o mesmo desempenho. Então, não sei explicar. Mas enfim, em termos de memória, ele tem a mesma coisa que o Atrix, que é 1 GB. Em termos de memória interna, ele tem 1 GB apenas, sendo que desse 1 GB, 500 MB só é que são liberados para uso. O resto todo fica para o sistema operacional. Então você já fica com o celular meio limitado, de certa maneira, e acaba tendo o mesmo problema que aconteceu com o Arc S, que eu já tinha comentado no outro vídeo que a gente fez. Eu já tinha comentado que ele vem na caixa com um memory stick de 2 GB, que eu acho muito pouco, para falar a verdade, porque se a gente for botar num comparativo, o Atrix já vem com 8 GB interno e ainda vem com um cartão muitas vezes de 8 GB. O Atrix TV aqui só tem 1 GB interno, que são 500 MB livre por uso, e vem com um cartão de 2 GB, que eu acho bem fraco, até mesmo para você ficar gravando vídeos, porque a TV dele permite que você grave o que você está assistindo, eu acho muito pouco. Mas considerando que um cartão de 8 GB hoje em dia custa por volta de R$10, até que não faz tanta diferença ele vir com cartão grande ou pequeno, porque o valor é irrisório. Outra coisa que o Atrix TV decepciona em relação ao Atrix é o processador gráfico dele. A GPU dele é uma Adreno 200, enquanto a do Atrix é um Tegra 2, que é uma powerhouse, é extremamente poderoso em termos de gráficos e 3D. Eu baixei o Asphalt 7 para esse celular aqui, para testar em relação ao Asphalt 7 do Atrix, e a diferença assim, é absurda. O Atrix TV é muito mais fraco nesse aspecto. Os gráficos são bem fracos, as texturas são muito ruins, mas isso é já imaginado porque o processador dele e o processador gráfico dele não são grande coisa. Ele é um celular de relativamente baixo custo, baixo para médio custo, enquanto o Atrix, pelo menos na época que ele lançou, era um celular de alto custo. Então até faz sentido esse tipo de limitação do celular. E vamos falar um pouquinho sobre as coisas boas dele, sobre os pontos positivos do sistema dele.
Primeira coisa que você nota quando você liga ele, inclusive eu já liguei aqui, ele já está dando boot, e o boot dele é relativamente rápido. A primeira coisa que você nota quando liga ele é que ele não tem motoblur. Ele agora tem uma nova interface chamada Moto Switch, que é muito melhor de uma maneira geral do que o motoblur. Não que eu não gosto do motoblur, mas eu acho um sistema relativamente pesado em relação a outros sistemas que existem no mercado ou sistemas alternativos que você pode baixar diretamente no Android Market. E a primeira coisa que você nota também é que ele não pede para você criar uma conta no motoblur, ele não pede nada. Isso já é uma ajuda monstruosa, porque não tem coisa mais chata do que você ter que ficar se logando no motoblur. E assim, se você, por exemplo, pega o chip de um amigo seu, ó, o boot dele já finalizou. Se você pega um chip do amigo seu, por exemplo, e bota no seu celular ou vice-versa, ele fica pedindo motoblur. Isso é muito chato. Isso não acontece no Atrix TV porque esse sistema não tem esse tipo de conta. Ele já usa a sua conta do Google, o que é ótimo. Então, por isso é bem fácil a interface dele, é bem fácil de mexer nele e tudo mais. Além disso, eu vou mostrar mais aproximadamente como funciona o sistema dele, para mostrar um pouco o desempenho dele e vocês verem, porque ele tem bastante widget, coisas bem legais. Apesar dele ter o sistema Gingerbread 2.3, ele tem uma interface já semelhante à do Ice Cream Sandwich. Apesar que ele provavelmente não vai receber esse update, vai ficar no 2.3 mesmo, até porque o processamento dele não permite que você instale um sistema mais novo nele. O aparelho já deu boot aqui, então nós podemos dar uma olhada no sistema operacional dele. Se eu bloquear ele e ele tiver algum tipo de mensagem aqui embaixo que acende, é aqui que fica a luz de aviso dele. Então aqui já tem um menuzinho tipo Ice Cream Sandwich que você mexe e para desbloquear. E aqui você já tem a nova interface do Moto Switch, que basicamente é só você ir para o lado, tá vendo? Tem vários widgets diferentes, tem um widget só para fotos, um widget para aplicativos. Ele tem uma interface bem mais amigável em relação ao motoblur. Porém, eu que gosto de celulares que são bem lisinhos, isso aqui não é tão liso. Se vocês forem ver, o celular é bem lento, ele demora um pouquinho para transferir, e essa é uma das críticas que eu tenho ao aparelho. Mas, considerando que ele é um aparelho de baixo custo, o aparelho custa R$800 assim, desbloqueado em lojas, sendo que se você pegar um plano, provavelmente ele vai sair de graça, até que não é tão ruim. Você clicando aqui na coluna de aplicativos, você já tem vários, e aqui é bem mais rápido, inclusive. Eu vou mostrar para vocês o sistema de televisão dele, que é bem legal, apesar de eu achar um pouco lento também. Para entrar no modo TV dele é bem simples. Você clica em Mobile TV e você puxa a antena. Aqui onde eu estou filmando, o sinal pega extremamente mal. Mas mesmo assim ela está pegando aqui. Por favor, vai dormir, tá bom? Sim, são 2h40 da manhã e eu estou gravando o vídeo. 2h40 da manhã gravando o vídeo, só eu mesmo. Mas enfim. Até que pegou rápido. Aqui onde eu filmo aqui, normalmente não pega bem TV, pega muito mal. E a TV aqui até pegou bem e pegou rápido, por acaso, sorte. Mas se por acaso não tiver sinal bom, ela não vai pegar. Vai lembrar, a TV é o sinal digital. Apesar dela não pegar os canais em HD, ela pega a TV digital, ou seja, não vai ter chiado nem nada do gênero, é uma TV de maior qualidade. Mas se você não tiver sinal, ele simplesmente não vai pegar aqueles canais da TV. Além disso, a gente tem aqui, vocês já podem ver que ele tem closed caption, o que é bem legal se você por acaso quer ver e ter que abaixar o volume, ou é surdo, as pessoas que são surdas e querem assistir TV e tudo mais. Você tem outras opções, como você gravar, você clica, ele já está gravando, entendeu? Você pode gravar os programas para assistir depois. Eu não descobri nenhuma maneira de você gravar sem estar assistindo. Pelo que eu vi, você só pode gravar se você assistir. Então, se você quer gravar aquele jogo de futebol que você estava assistindo para ver depois, ou aquele filme que você, sei lá, só pode ver um pedaço e tudo mais, você tem a opção de simplesmente gravar e assistir depois, mais tarde. O aplicativo, de um modo geral, funciona relativamente bem, mas eu acho ele um pouco lento, para falar a verdade. Eu vou tentar trocar de canal aqui, não sei se eu vou conseguir, mas os canais demoram um pouquinho para trocar. Não é uma demora tão grande assim comparado a outros aparelhos, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais rápido. Mas assim, não é ruim. Para quem quer assistir TV é uma boa, mas tá vendo, tá dando uns errinhos aqui porque o sinal da Rede TV não tá pegando legal. Vou voltar aqui para Globo. Quando você está assistindo um canal que não pega bem, ele vai dar esse tipo de erro. Não tem jeito. Outra coisa bem interessante, que é uma vantagem do fato do sinal ser digital, é que você tem guias de programação, grade de programação e tudo mais. No caso, esse canal aqui não tem,
mas eu já testei em outros canais, em outros horários, e você tem acesso à descrição do programa, o que está passando, todas aquelas coisas que você tem nas TVs atuais, em termos de conexão digital. Então você pode saber guia de horários, o que vai passar, qual é a descrição do programa. Existe, aqui tá vendo, tem todos os canais aqui que eu já consegui sincar. Você pode botar canais como favoritos. Você pode tentar ver quais são os programas que tem antes e depois. Entendeu? Então você tem todo um guia aqui de horários para quem gosta de ver TV. Então assim, o Atrix TV é um aparelho certo para quem quer ver TV, para quem está procurando um smartphone e que veja TV. Um aparelho que faz o que ele promete, que é assistir TV em qualquer lugar. Além disso, a gente também tem a função de rádio FM, que não tem no Atrix original, que também para o pessoal que gosta de rádio, ou gosta de ouvir rádio, é uma função bem interessante, que é aqui a rádio FM. Para isso você, como sempre, precisa do fone de ouvido, mas isso é bem rapidinho de fazer, eu já vou abrir aqui. É só você conectar o fone. Para quem não sabe, ele precisa do fone de ouvido para ser uma antena, então ele usa o fone como uma antena, já que ele não tem uma antena interna. Isso praticamente é padrão para qualquer celular. Você pode gravar o que você está ouvindo, você pode falar, inclusive, enquanto você está ouvindo, classificar, salvar suas rádios favoritos. Você pode procurar mais rádios também, aqui no modo de verificação. Inclusive, o modo de verificação da TV é bem rápido também, eu achei muito bom. Ele sinca pelo menos com as TVs bem rápido. A minha TV, inclusive, é bem mais lenta para procurar e achar canais. E aqui, ele já está achando várias rádios diferentes e já está salvando tudo aqui embaixo. O som está saindo aqui porque eu baixei. Claro, eu acho que eu não sei se vocês vão conseguir ouvir porque está saindo diretamente do fone, mas eu posso escolher uma outra rádio aqui. Vou botar a Jovem Pan, por exemplo. E está tocando com uma qualidade boa. Vou botar aqui perto do microfone para vocês ouvirem. Vamos ver depois na edição se dá para ouvir alguma coisa, mas acreditem, a função rádio FM dele funciona muito bem e é bem legal para quem ainda curte rádio. Você pode sair do rádio e ele continua tocando, então você pode continuar mexendo no celular, jogar e fazer o que você quiser. Dá um stop na rádio. E essas são as duas principais funções do Atrix TV, que é TV e FM, são as duas principais novidades do aparelho. Tirando isso, ele é um outro smartphone padrão, como outro qualquer, que você pode acessar a internet, navegar, entendeu? Usar o 3G e tudo mais. Ele também possui função GPS, então se você por acaso está querendo procurar um GPS, e eu sei que GPS custam muito caro hoje em dia, eles custam cerca de 300 a 500 reais, né? Eu acho que até vale a pena você comprar um celular no lugar de um GPS, o Atrix TV também tem. Então com isso você consegue não só ter uma TV em qualquer lugar, como ainda por cima um GPS. Então vamos dar uma olhada aqui final no desempenho dele em relação a jogos, que claro, muita gente compra aí para jogar. Já virei a tela dele de lado. Eu vou tentar jogar ele ao contrário, né? Porque eu estou filmando ao contrário a câmera. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na tela dele, né? Porque não vamos fazer feio, apesar de que não adiantou muita coisa. Ele está abrindo aqui. Eu entrei com a minha conta do Google. O Asphalt 7 não é um jogo gratuito, né? É um jogo pago, mas eu entrei com a minha conta aqui e eu pude baixar o jogo. Ele carrega relativamente rápido e é um jogo consideravelmente pesado, é um jogo bom. A gama de jogos para o Atrix TV é relativamente grande. Boa parte dos jogos também tem para o Atrix TV. Eu vou aumentar aqui o volume. Ah, sim, vai lembrar um pequeno detalhe que eu não comentei também, é que ele tem Gorilla Glass, ou seja, a mesma tecnologia utilizada no Atrix, em termos de qualidade de tela. Então, a tela dele é bem resistente, é difícil arranhar, que também é um ponto positivo para o pessoal que é mais desastrado aí, ou o pessoal que quer um celular que dure mais. Então, em termos de acabamento, ele é melhor do que o Atrix, porque ele tem um acabamento de metal e ainda por cima também tem o Gorilla Glass, um Gorilla Glass mais novo em relação ao do Atrix. Então, em termos de acabamento, ele é muito bom. Mas, se vocês olharem, vocês já podem ver que a textura tá bem feia. Eu vou pegar o Atrix aqui para comparar. Vou comparar o mesmo jogo, para vocês verem. Então, a título de comparação, eu estou com o Atrix e o Atrix TV aqui. Justamente para vocês verem, o reflexo está atrapalhando um pouco, mas vamos lá. Eu vou reiniciar a corrida ao mesmo tempo para vocês verem um comparativo gráfico. Não que o Atrix TV faça muito feio, mas o Atrix tem uma qualidade de textura muito maior do que a do Atrix TV. Se vocês prestarem atenção, principalmente a dos carros. Os carros, inclusive no Atrix TV, nem movem as rodas, para você ter noção. Enquanto os carros do Atrix são bem mais bonitões.
e são o mesmo jogo. Não sei se vocês conseguem notar, se está dando para notar, mas tem uma diferença gráfica relativamente significativa entre o Atrix e o Atrix TV. Então assim, se você quer realmente um smartphone para jogar jogos, para aproveitar jogos, o Atrix acaba sendo uma opção melhor, ou então talvez até o Xperia Play. O Atrix TV não foi feito para jogar, ele foi feito para você ver TV e ouvir rádio, e para ser um smartphone de baixo custo. Então até dá para entender por que ele não roda tão bem os jogos, mas ele até roda alguns jogos. Então se você por acaso ainda quer jogar algum tipo de jogo, ele não faz feio não, porque muitos celulares aí que eu já avaliei não tem capacidade de jogar o Asphalt 7, por exemplo. E lembra que eu tinha falado que ele tinha uma luz azul bem bonita? Então tá aqui, ó, essa luz de notificação dele, tá vendo? Ele fica piscando azul, bem bonitão. E só título de comparação, essa é a luz do Atrix. Tá vendo essa bolinha verde aqui que mal dá pra ver piscando? Então, essa é a luz de notificação. A maioria dos celulares tem esse tipo de luz aqui, mas a do Atrix TV é bem mais bonitona que aqui embaixo. E vai lembrar que aqui embaixo também é a caixa de som do aparelho. Outra coisa interessante de se mencionar que o Atrix TV tem, que é bem diferente em relação a outros celulares, é o sistema de texto Swipe. O que isso significa? O que é o Swipe? O Swipe, basicamente, ao invés de você digitar individualmente cada letra e para formar a palavra, você simplesmente pode chegar e deslizar o seu dedo e ele já bota aqui, olá, como eu botei. E eu vou botar, sei lá, vou botar como. Pronto, ele já bota o como aqui, que inclusive ele já aparece as opções aqui alternativas que você pode escolher e tudo mais. Então, para quem gosta de digitar muito, o sistema Swipe é extremamente eficaz. Ele praticamente é como se fosse um T9, né? Para quem usa muito celular antigo, é um T9 atual. Ele consegue prever mais ou menos o que você quer. Então, mesmo que você fique passando com o dedo assim, ele vai supor algum tipo de palavra que você digitou. E normalmente ele é bem eficaz, está em português, como vocês podem ver. Então, é bem interessante para quem gosta de ficar escrevendo mensagens e tudo mais. Vai lembrar, novamente, que existe uma versão dual chip dele. Essa aqui que a gente está é a versão single, que custa por volta de R$800. A versão dual chip dele é um pouquinho só mais cara, mas a diferença é muito pequena. Então, se você por acaso está procurando um celular que seja dual chip, vale a pena dar uma olhada no Atrix TV dual chip. Eu diria que é um dos poucos, ou talvez o único, talvez assim, do mercado principal, né, tirando celulares piratas, que é um celular que é dual chip e tem TV. Então, se por acaso você tem dois chips, você tem duas operadoras e ainda por cima quer ver TV e ouvir rádio no seu celular, o Atrix TV dual chip pode ser uma opção interessante. Além disso, esse aqui tem o Gingerbread 2.3, né, o Android Gingerbread 2.3, e o dual chip tem 4.0. Eu sinceramente não sei por que tem essa diferença, já que eles são virtualmente idênticos. Mas, se por acaso você também tiver um dinheirinho sobrando e quiser pegar um celular com um sistema mais atualizado, eu recomendo você pegar a versão dual chip que tem um sistema 4.0, que é bem mais moderno, bem mais interessante do que a versão 2.3. Então essa aí foi a nossa visão geral do Atrix TV, espero que vocês tenham gostado. De resto, ele tem todas aquelas funções básicas que os outros aparelhos de smartphone têm, que todo mundo já sabe. Tirar fotos, acessar Facebook, internet, todas aquelas coisas, ouvir música, né, que todo mundo já conhece. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse review e unboxing do Atrix TV aqui no Tecno Etc. Novamente eu agradeço ao Motorola por ter enviado esse belo aparelho aqui pra gente. E já fiquei sabendo que a gente vai receber novos aparelhos deles, então fiquem de olho aí. Não deixem de se inscrever no nosso canal, dar like ao nosso vídeo e deixar um comentário caso você tenha alguma dúvida ou queira fazer algum tipo de sugestão ou crítica. E fiquem de olho porque em breve nós teremos mais aparelhos da Motorola aqui no Tecno Etc para fazer review. Então novamente, muito obrigado àqueles que assistiram e que nos acompanham desde o início. Nos vemos então no próximo Tecno Etc. Muito obrigado.